bem? Estou de volta com vocês hoje para abordar o tema direito societário, mais precisamente no que toca à administração das sociedades. Quero lembrar que não se pode confundir a figura de sócio com a figura de administrador, uma vez que a figura do sócio é aquele partícipe da relação societária e apenas exerce poder de comando, exercendo seu direito de voto, quando o tem, nas sociedades. Por outro lado, o administrador é aquele que exerce a representação da sociedade ativa e passivamente. E a figura que ostenta a qualidade de sócio não necessariamente será administrador, bem como aquele que exerce a administração não necessariamente é sócio. E nada impede, claro, que alguém ostente concomitantemente a qualidade de sócio e a qualidade de administrador. Existem, então, direitos e deveres pela qualidade de sócio e outros direitos e deveres pela função de administrador. E eles não se confundem. Hoje, a nossa meta é abordar a administração das sociedades, no que toca aos deveres dos administradores e às responsabilidades que o tocam. Quanto aos deveres dos administradores, observamos dois regimes jurídicos diferentes, porém com a mesma lógica e semelhança. De um lado, o Código Civil, onde então vamos tratar do tema para a sociedade simples pura, a sociedade em nome coletivo, comandita simples, limitada. De outro lado, a Lei de SA, a Lei 6.404 de 76. Nela, abordamos o tema administração 1 para a sociedade anônima e 2 para a sociedade em comandita por ações, já em desuso, mas que ainda aparecem em suas provas. Pois bem, olhando para o Código Civil, observamos lá os 3 deveres da administração. Eles estão nos artigos 1011, 1017 e 1020. São eles: no 1011, o dever de diligência. Ser diligente é ser probo e ativo, conduzir seus atos como administrador de forma a não permitir que sejam causados danos à sociedade, não só por seus próprios atos, que têm que ser probos, mas também pelos atos dos demais administradores e subordinados. Portanto, não basta que eu tenha probidade em meus atos, mas que eu seja ativo, olhando os atos praticados por outros. Eu tenho também o dever do 1017, o dever de lealdade. Ser leal significa agir de acordo com os interesses da sociedade. O administrador não pode agir por seus próprios interesses e tem que abster-se de agir quando aparentemente tiver interesses conflitantes entre ele e a sociedade. Imaginando, por exemplo, que uma sociedade pretenda contratar uma empresa para a prestação de serviços de manutenção no ar-condicionado daquela empresa. E nesse caso, exatamente a empresa que se pretende contratar pertence a um dos administradores daquela sociedade contratante. É evidente que o administrador deve abster-se de decidir pela contratação, porque aparenta para ele um interesse conflitante, o interesse dele como administrador da sociedade e o interesse dele como titular do outro negócio que vai ser contratado. Eu tenho, por fim, no Código Civil, o dever de informação. Está lá no artigo 1020. Essa informação para o Código Civil é interna corporis. Deve ele informar especialmente no que toca às contas da sociedade, prestando-as, ao menos anualmente, aos sócios. Artigo 1020, o dever de informação. Resumo dessa primeira parte, eu estou falando de deveres dos administradores, segundo o Código Civil. Lá eu enxergo o dever de diligência, 1017, 1011, lealdade, 1017 e informação, 1020. Vamos passar agora para a leitura da Lei de SA. Lembrando, a Lei de SA é a Lei 6.404 de 76. A Lei de SA apresenta para nós também os mesmos 3 deveres. Ela o faz entre os artigos 1053 e 153 e 157. No artigo 153, eu tenho também o dever de diligência, mais uma vez repetindo o mesmo mote: ser diligente é ser probo e ativo. No artigo 155, eu tenho o dever de lealdade, mais uma vez com vedação à prática de atos que possam ter interesse conflitante entre o administrador e a sociedade. E no artigo 157, eu tenho o dever de informação. Quanto a esse dever, há uma distância muito grande entre a SA e o Código Civil.
pois que para a SA o dever de informar é mais amplo do que o Código Civil. A informação não é apenas centrípeta para dentro da sociedade, ela também é centrífuga para fora, para o mercado. E assim, os administradores devem manter os sócios, a sociedade e o mercado informados de todos os fatos relevantes que possam impactar e influenciar na precificação das ações da companhia. Recentemente, você observou um grave problema em relação a uma companhia que tem seu capital à alienação no mercado, a OGX, que precisou ir ao mercado anunciar que não poderia cumprir certos compromissos financeiros. Ao contrário do que a imprensa costuma destacar, de que aquele administrador teria sido de grande honra ao dar as caras ao mercado, avisando da impossibilidade de cumprimento, na verdade, aquele administrador apenas cumpria dever seu, estabelecido pela lei, pelo artigo 157, informar ao mercado um fato relevantíssimo que certamente influenciaria na precificação das ações daquela companhia junto ao mercado. Outra coisa, quando se fala de SA, e aí é outra diferença para o Código Civil, os deveres dos administradores alcançam 3 órgãos da companhia. Por tabela, um órgão que não é da administração, que é o Conselho Fiscal, e diretamente 2 órgãos da SA que tratam da administração. Um deles, o órgão executivo, chamado diretoria. O outro, o órgão que é deliberativo, que orienta os atos da diretoria, que é o chamado Conselho de Administração. Então, em prova, se ele aborda com você, por exemplo, atos de conselheiro de administração numa SA, tenha em mente que ele está tratando de um administrador que, portanto, está sujeito ao cumprimento daqueles deveres por mim elencados. Ótimo. Observados os deveres, diligência, lealdade e informação, temos que falar da responsabilidade dos administradores. No Código Civil, a responsabilidade dos administradores está no artigo 1016, e lá ele diz: todos, e eu disse todos, são solidariamente responsáveis por falta no desempenho de suas funções. Inclusive, se um administrador é ímprobo nos seus atos, praticando atos verdadeiramente fraudulentos, causadores de lesão, de dano à sociedade, os demais administradores também responderão, tendo ou não ciência disso, se ficar claro que eles não foram ativos no desempenho de sua função. Por isso, todos são solidariamente responsáveis pela falta no exercício dos seus deveres. Olhando para a lei de SA, eu encontro o artigo 158, também com o mesmo mote. Os administradores, em princípio, não respondem pelas obrigações que contraem em nome da sociedade, até porque não praticam atos em nome próprio, os praticam em nome da sociedade, como verdadeiros mandatários dela, como se inspira no artigo 1011, parágrafo 2º do Código Civil. E então, analisando o 158 da lei de SA, eu alcanço o mesmo raciocínio. Todos os administradores são solidariamente responsáveis pelos atos praticados na falta no desempenho de suas funções ou quando agirem com dolo ou culpa nesse desempenho. Por fim, para fechar a minha aula, observamos na lei de SA a parte que toca processo de responsabilidade civil movida em face de administradores. Temos que entender que quando existem danos causados à sociedade, a sociedade, tem a legitimidade ativa ordinária para propor essa ação. Assim, é preciso deliberar a matéria em assembleia, seja ela Assembleia Geral Ordinária, seja ela Assembleia Geral Extraordinária, e uma vez aprovada a matéria, a companhia, a SA, deve propor a ação. Isso está no artigo 159 da lei de SA. Acontece que, uma vez aprovada a matéria em assembleia, caso a companhia não diligencie por ajuizar a ação no prazo de 3 meses, qualquer acionista poderá ajuizá-la. Ajuizar ele, acionista, em face do administrador, a ação indenizatória. Nesse caso, não se está diante de uma legitimidade ordinária, mas de uma legitimidade extraordinária, pois que o sócio estaria agindo não em nome e proveito próprios, mas em nome da sociedade. Ele vai a juízo em nome próprio
mas em proveito de terceiro, a sociedade. E mesmo que a companhia não aprove a matéria em assembleia, ou seja, decida por não ajuizar a ação indenizatória em face de determinado administrador, ainda assim, acionistas que detenham pelo menos 5% do capital podem ajuizar a ação em face do administrador faltoso. Isso significa que, mesmo reprovada a matéria, os sócios têm tal poder, porém, desde que detenham pelo menos 5% do capital. E para ilustrar esse tema, questão que caiu na prova da primeira fase da OAB-FGV, perguntando qual seria, das opções abaixo, aquela que representava um dos deveres dos administradores, chamado disclosure. Naquela oportunidade, a banca cometeu um erro redacional escrevendo disclosure e não disclosure, como determina a redação. A expressão close, de fechar, o prefixo negativo dis, leva à ideia de abertura. E então as opções A, B, C e D daquela banca FGV apresentavam algumas características de deveres dos administradores. Ou seja, todas as frases tinham sim percepções boas sobre atos do administrador. Porém, em apenas uma delas ele dizia que o administrador está obrigado a informar à sociedade e ao mercado tudo aquilo que possa importar na variação das ações e dos valores mobiliários no mercado. Esse é o dever de informar, de não manter fechado, de abrir. E então, essa era a opção que conduzia a palavra disclosure apresentada pela banca. Bom, me despeço aqui, volto com vocês em breve, continuando no tema sociedade. Um abraço grande e até a próxima.